A Receita Federal multou mais de 1.400.000 contribuintes por erros da declaração no IR em 2025. A maioria desses erros não foi fraude, foi ignorância sobre as regras que mudaram. Em 2026, as mudanças foram ainda maiores. Se você investe em ações, fundos de investimento, criptomoedas, esse vídeo com certeza é para você. Nesse vídeo eu vou te explicar tudo que você precisa saber sobre o imposto de renda em 2026 e evitar tomar uma mordida do leão. E o mais legal é que usaremos IA para ajudar nesse processo. Bom, que o IR no Brasil é complexo, isso não é nenhuma novidade. Mais de 30 páginas da Receita explicando passo a passo cada particularidade, mas hoje vamos descomplicar esse processo. Em 2025 a malha fina reteve mais de 800 mil reais, ou seja, houveram mais de 890 mil declarações inconsistentes entre o que as pessoas/contribuintes declararam e os bancos corretoras declararam para a Receita. O cruzamento de dados deu essa incongruência. A partir de 2026 começou uma nova faixa de isenção, onde contribuintes de até 5 mil reais ficam isentos de imposto de renda. Mas a isenção e a não declaração são coisas completamente diferentes, pessoal. Outra mudança bastante interessante, ou não, né? É a tributação de offshores e fundos exclusivos. A partir de agora, haverá uma alíquota de 15% sobre os rendimentos apurados em ETFs, BDRs ou qualquer investimento internacional. Outra coisa, pessoal, a partir de agora, a declaração pré-preenchida, ela também inclui informes de rendimento de bancos e corretoras, o que facilita bastante. Agora eu vou falar um pouco dos 5 maiores erros que jogam investidores na malha fina. O primeiro deles, não declarar rendimento isento. E sim, pessoal, não é só porque é isento que você não precisa declará-lo. Então vamos tomar muito cuidado com essa questão. Pois no sistema da Receita tem a informação pela corretora. Então terá que ter pela parte do contribuinte também. Outra coisa bastante importante é o custo de aquisição das ações. Ou seja, você precisa informar por qual valor você comprou. O que te ajuda bastante, de certo modo, porque já tem no informe. Então isso aí ajuda, mas é bom você ter o controle sempre da data de compra e venda dos seus ativos para você entender um pouco por qual preço eles foram negociados. Outro detalhe bem importante é o limite de isenção em vendas de ativos em até 20 mil reais. Então se você ultrapassou esse limite, saiba que você vai precisar declarar e vai precisar pagar sobre ele. Número 4. Compensação de prejuízos. Se você teve prejuízo em renda variável, você pode compensá-lo com o lucro em outra operação, reduzindo o valor que você tem que pagar do IR total. E por último, mas não menos importante, os criptoativos sem declaração. Ou seja, se você tiver criptomoeda, sabe que a Receita está de olho e ela quer uma fatia. Bom, pessoal, agora como vocês podem ver, eu unifiquei todas as informações tanto dos relatórios da Receita quanto conhecimentos gerais e criei um prompt para que eu pudesse alimentar com os meus dados. Baseado nisso, eu joguei no Claude para que ele fizesse a minha declaração simplificada do imposto de renda. No começo, ele fez algumas pontuações de algumas informações que estavam sendo necessárias, então eu alinhei com ele. A maioria das coisas foi apenas um mal entendimento, por isso que é sempre importante validar, como eu sempre falo. E ele tinha me dado uma entrega inicial. Ele me deu tanto na opção simplificada quanto na opção completa. A partir disso, então, cruzamos novamente as minhas informações com a planilha do IR para que ele pudesse fazer minha declaração simplificada numa versão final. E ele me deu aqui todos os valores, como vocês podem ver. Ele também tinha errado no prazo, eu elucidei ele, já estava querendo me empurrar uma multa que não tinha necessidade, não existia. Após isso, ele veio na questão do salário, com as deduções de educação, INSS, para estipular minha base de cálculo. Então, chegamos na questão de que eu não preciso declarar, pois minha renda média em 2025 não ultrapassou o teto de isenção de 5 mil. Ele até me instruiu aqui com algumas despesas dedutíveis que eu poderia estar esquecendo. No entanto, não é necessário, tendo em vista que eu não tenho que deduzir mais, sendo que eu já não tenho que pagar IR, então não há necessidade disso. O ponto de atenção que ele me deu foi a malha fina para o lucro em ações. No entanto, ele entendeu que esse meu lucro foi por meio de vendas de ativos ou de rendimentos. No entanto, foi na valorização dos meus ativos, em si, só aumento de valor. Eu ainda não tive a liquidez exata desses produtos, ele só está ali nominalmente. Eu só vou ter essa liquidez assim que eu vender. E nesse momento eu terei que pagar o IR. Então não é o caso agora, como eu ainda estou segurando. Não vou ter que pagar o IR só sobre a valorização do produto. Ele até me deu o passo a passo aqui de como emitir essa DARF para pagar. Ele colocou aqui os ativos que eu não tenho esse risco, colocou as entregas, colocou os pontos de cada um das minhas fontes de receita e criou uma checklist para mim de entregáveis, de documentos entregáveis, para que eu faça a minha declaração. Pontuei aqui também que ele havia entendido que era o meu salário mensal e não anual que eu tinha entregado. Aí ele não estava entendendo por que não havia IR nesse valor,
sendo que na verdade era anual. Então a gente chegou a essa planilhazinha que foi a versão definitiva dos pontos de enfoque, onde mais uma vez, repito, ele está levando isso em consideração. Disse uma DARF, no entanto não vendi, então não tem nada a ser, não tem IR a ser recolhido, então vou manter aqui e agora com essas informações alimentar minha declaração para que eu possa enviar para o site da Receita. Como você pode ver, ele me deu toda a checklist de documentos que eu preciso. Irei fazer essa separação e então vim aqui no site da Receita e fazer o preenchimento da declaração online. É tudo bem fácil, viu, pessoal? É bem simples. A IA ela ajuda muito a organizar nossas informações para quem não fique só jogando um monte de coisa aleatoriamente, de um jeito bagunçado. Então é bem tranquilo, bem fácil de se fazer, como vocês podem ver. Eu sou Analisando, o vídeo de hoje vai ficando por aqui, espero que tenha sido útil. Não esquece, o prazo final é dia 31 de maio. Se inscreve, dá um like, dá um comentário, isso me ajuda demais. Vou estar deixando minhas outras redes sociais aqui, eu posto muitos conteúdos muito legais e interessantes. E o vídeo de hoje é esse, então muito obrigado, fiquem bem!